Viva Bem de hoje, escolhi falar sobre um tema que nessa época do ano amedronta profissionais da saúde, família e professores. A bronquiolite. Bom, a bronquiolite é uma doença viral aguda que acomete o sistema respiratório de crianças, geralmente menores que 2 anos. É uma doença causada pelos mais diversos tipos de vírus, mas geralmente e predominantemente pelo vírus sincicial respiratório. Também, claro, pode ser causada por outros vírus respiratórios bastante comuns, como por exemplo a Covid e também o vírus da influenza. Por isso, a importância de manter as crianças sempre vacinadas para esses tipos de problemas, porque elas também podem causar a tão temida bronquiolite. E o que a bronquiolite causa, então? Qual é a apresentação, os sintomas dessa doença? Ela começa com um sintoma respiratório bem comum, né? Às vezes é a obstrução nasal, que é o nariz entupido, às vezes é a coriza clara, um pouco de febre, tosse que vai se tornando um pouquinho mais persistente e pode ir agravando, gerando dificuldade para respirar, arroxeamento de extremidades e boca. Pode gerar um esforço respiratório importante, então é preciso ficar atento a esses sintomas respiratórios, né? E uma coisa bastante clássica da bronquiolite, o chiado no peito. Isso a gente tem que prestar mais atenção. Esse é um sinal de que pode estar se desenvolvendo uma bronquiolite. E a bronquiolite é bastante comum nessa época do ano. Por isso é importante a gente atentar para algumas coisas que podem nos ajudar a diminuir a transmissão, né, desse vírus ou desses vírus, né, e evitar que essa doença acometa mais crianças, gere mais hospitalizações, que é basicamente etiqueta respiratória, que a gente ouve muito falar, né? Usar máscara quando tiver algum sintoma respiratório, evitar o contato com pessoas sintomáticas, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou ao espirrar, higiene adequada de mãos e nos momentos adequados, para evitar que esse vírus acabe se disseminando, contaminando mais e mais pessoas, gerando mais hospitalizações e quadros graves de saúde que podem ser causados pelas bronquiolites, né? Essa época do ano as emergências lotam com casos de bronquiolite e a gente realmente fica bastante preocupado. É uma doença que tem um diagnóstico feito pela equipe médica a partir da apresentação clínica, né, de sintomas. Pode ou não requerer exames complementares, como o painel viral, para identificar qual que é o tipo de vírus. Às vezes, raio-x de tórax se faz necessário, mas não é obrigatório. Até porque o tratamento, que é uma coisa que eu gostaria de falar sobre a bronquiolite também, é basicamente de suporte. O tratamento se dá muito com sintomáticos, né? Ajuda a eliminar os sintomas que estão se apresentando. Algumas crianças podem precisar de oxigênio para melhorar da bronquiolite, mas o tratamento é todo basicamente embasado em medicamentos sintomáticos para ajudar com os sintomas, que podem eventualmente ser bastante graves, tá bem? Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês a entenderem o que é a bronquiolite, né? Que a gente ouve muito falar nessa época do ano, às vezes tem bastante dúvida sobre esse tema, e que fiquem atentos aos pequenos nessa época, né? Para evitar casos mais graves, tá bom? Então tá, até a próxima, tchau, tchau!